Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós daremos continuidade à disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, na qual nós abordaremos sobre os transtornos e as dificuldades de aprendizagem. Para isso, apresentaremos o conceito de aprendizagem, a concepção de teóricos como Piaget e Vygotsky sobre o processo de aprendizagem, além do conceito, as características e a distinção entre os transtornos e as dificuldades de aprendizagem. E para findar, nós apresentaremos a importância do papel do psicopedagogo junto aos indivíduos que apresentam dificuldades e ou transtornos de aprendizagem. Então, inicialmente, nós trazemos esse questionamento: dificuldade versus transtornos de aprendizagem. Será que são iguais? São diferentes? Então, o que caracteriza esses dois processos? Então, para compreendermos as particularidades de cada um desses processos, nós precisamos compreender inicialmente o que seria a aprendizagem. Então, Barbosa nos diz que é um processo de mudanças sucessivas e interativas que estão complexamente interligadas, ou seja, a aprendizagem ela é um processo contínuo, sistemático e que vai depender justamente desse diálogo entre todos os aspectos que são inerentes ao processo evolutivo do indivíduo, ou seja, do aspecto cognitivo, do aspecto afetivo, do aspecto psicológico, dos aspectos culturais. Então, assim, para que haja aprendizagem, todos esses aspectos eles precisam estar intimamente ligados para que possa realmente se efetivar a apropriação dos saberes e dos conhecimentos. Sendo assim, nós apresentamos a concepção de aprendizagem à luz de Piaget e de Vygotsky. Então, Piaget nos diz que a aprendizagem depende do estágio de desenvolvimento atingido pelo sujeito. Traz como fator principal o biológico, construído através das etapas e ação do sujeito. Ou seja, para Piaget, a aprendizagem ela é um processo que vai acontecer de dentro para fora. Isso na medida que o indivíduo ele vai amadurecendo biologicamente, consequentemente, ele vai se apropriando dos saberes e conhecimentos. Já Vygotsky diz que não. A linguagem ele tem um papel definitivo na organização do raciocínio, agindo sobre ele, reestruturando a memória, a atenção e a percepção. E traz como fator principal justamente o social, que se dá através das interações culturais e que, no caso, também é atrelada às gerações. Então, para Vygotsky, a aprendizagem ela vai ocorrer na medida que o indivíduo ele interage com seus pares, com o seu meio social e com o meio cultural. Então, a aprendizagem ela é resultado de um processo sócio-histórico, ou seja, que o indivíduo ele vai aprender na medida que ele interage com com o seu meio, no caso externo. Então, para Vygotsky, a aprendizagem é resultante justamente desse processo de interação do indivíduo com todos os elementos que são inerentes à sua existência. Muitas pessoas acreditam que a aprendizagem ela está intimamente ligada somente ao fator cognitivo e, na verdade, a aprendizagem ela vai estar relacionada, ela é resultante, aliás, de todos os processos, ou seja, para que haja aprendizagem, todos os aspectos precisam estar intimamente interligados. O aspecto cognitivo, os aspectos orgânicos, os aspectos psicológicos, os aspectos culturais. Então, a aprendizagem ela vai ser um processo resultante da interação holística de todos esses aspectos e não de um único aspecto. Ana Maria Salgado, ela vai nos dizer que esse processo de aprendizagem, ele vai acontecer, na verdade, ele vai ser classificado
em umas categorias, que no caso ela chama de estágios de aprendizagem. Então, o primeiro estágio é a subaprendizagem. Teve contato com o assunto, mas não prestou atenção, portanto não assimilou. O outro estágio, aprendizagem simples, teve contato com o assunto, prestou atenção, mas não memorizou. E o último estágio é a aprendizagem a superaprendizagem ou aprendizagem ideal. Teve contato com o assunto, prestou atenção, assimilou e memorizou. Então, para Salgado, o ideal seria que todos os indivíduos encontrassem nesse estágio, que é da aprendizagem ideal. Mas nós sabemos que por o indivíduo ele não ser igual a nenhum outro, que cada um tem as suas particularidades, as suas potencialidades, as suas fragilidades, e que cada um tem sua individualidade, então que dificilmente todos os indivíduos eles vão estar categorizados nesse estágio. Então, por conta disso, o professor ele precisa buscar alternativas para que todos alcancem o estágio, no caso da aprendizagem ideal. Sendo assim, nós temos a distinção entre dificuldades e transtornos. Será que são processos idênticos, são similares, são distintos? Vamos ver o que caracteriza cada um deles. Então, dificuldades dificuldades na aprendizagem podem ser entendido como todo e qualquer obstáculo encontrado por um indivíduo no processo de ensino-aprendizagem. Então, todo e qualquer obstáculo me remete, no caso, a uma situação passageira. Então, as dificuldades me remetem a situações que são passageiras. E nós temos como exemplo dessas barreiras ou entraves que podem estar ocasionando as dificuldades de aprendizagem, conflitos familiares, baixo QI, metodologia de ensino inapropriada, diferenças culturais, falta de interesse, desnutrição e muitos outros. Independente de suas causas, a dificuldade pode causar problemas no processo de aprendizagem que podem afetá-lo de forma parcial ou total. Já os distúrbios ou transtornos de aprendizagem são caracterizados por problemas no sistema nervoso central que fazem com que o indivíduo tenha dificuldades em aprender conteúdos ou atividades específicas, como, por exemplo, escrever, ler ou fazer cálculos matemáticos. Nós vamos entender isso de uma forma mais pontual a partir das nossas exposições. Então, já as dificuldades seriam, na verdade, dificuldades podem estar relacionadas com inúmeros fatores, tais como a metodologia utilizada, os métodos pedagógicos, o ambiente físico e até mesmo motivos relacionados com o próprio aluno e seu contexto de vida. O termo refere-se a um aluno que possui uma maneira diferente de aprender devido a uma barreira que pode ser cultural, cognitiva ou emocional. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas são compreendidas como barreiras passageiras, situações momentâneas que estão ocasionando esse impedimento da aprendizagem, né, desse processo de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem ter como origem a barreira cultural, situação. Se o indivíduo ele mora em São Paulo e ele veio para cá, para São Luís, ele pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem em função da mudança cultural. Se nós temos uma outra situação, alguém que não dormiu bem, então no outro dia ele não vai apresentar uma predisposição cognitiva satisfatória para que ele venha apreender. Uma outra situação, no caso voltado para o aspecto emocional, se o indivíduo ele está triste, está preocupado por alguma situação, possivelmente não vai acontecer a aprendizagem, uma vez que o seu organismo ele não está predisposto para que ocorra aquele processo de apropriação, uma vez que está tendo um impedimento de cunho emocional. Então, as dificuldades, elas são caracterizadas como situações passageiras e que, na medida que as situações são resolvidas, elas não vão mais ocorrer. Mas, se elas perdurarem, nós precisamos investigar, né,
que podem não ser mais uma situação isolada, mas que possam ter causas pontuais. Então, para isso, a dificuldade ela precisa ser investigada para que nós possamos auxiliar no processo de aprendizagem desse indivíduo. Então, quando as dificuldades elas perduram, possam ser que sejam transtornos. Já os transtornos, eles são dificuldades pontuais específicas, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica, geralmente associada a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. Ou seja, os transtornos, eles são dificuldades também, mas só que essas dificuldades elas têm uma origem neurológica, ou seja, elas têm uma origem no biológico do indivíduo. Então, possivelmente, esse indivíduo ele vai ter alguma fragilidade, algum comprometimento em alguma das áreas que é responsável pelo esse processo de aprendizagem, quer seja na leitura, quer seja nos cálculos matemáticos, quer seja na escrita. Então, os transtornos, eles vão ocasionar justamente por essa fragilidade que nós podemos chamar de comprometimento neurológico. Então, para que esses transtornos eles sejam identificados, nós temos dentro da literatura duas referências, que no caso, um deles é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, este documento ele vai identificar e vai categorizar de acordo com as situações específicas cada transtorno específico de aprendizagem. E o outro documento é o CID-10, que no caso é o documento de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Então, tanto o CID-10 como o DSM-5, eles vão elencar os transtornos de aprendizagem, no caso os específicos que estão relacionados à fala, à linguagem e às habilidades escolares. Então, eles apresentam de uma forma que estejam categorizadas, além dessa categorização de acordo com cada situação específica, ou seja, esses dois documentos eles servem de referência justamente para os neurologistas, para os psicólogos, para os psicopedagogos, para que eles compreendam e consigam identificar, de acordo com aquelas características que esse indivíduo apresenta, qual seria o transtorno que naquele momento vai se enquadrar de acordo com aquelas características comportamentais que ele vem apresentar. Nós temos agora alguns exemplos de transtornos de aprendizagem. No caso, a dislexia é um transtorno de origem neurobiológica, tendo como característica a dificuldade na fluência correta, na escrita e por dificuldade na tradução dos sons em letras e letras em som. Então, dislexia me remete justamente a esse transtorno, né? Como já foi visto antes, que vai me remeter justamente à dificuldade da escrita, tá? A dislexia é um transtorno que traz traz na sua essência a dificuldade na escrita. Já a disgrafia, ela é um transtorno também que traz como essência uma alteração na escrita, normalmente ligada a problemas perceptivos motores, vulgarmente chamada de letra feia, né? O que é isso, a disgrafia? A disgrafia, o indivíduo ele vai apresentar justamente uma grafia, como já se diz, um pouco comprometida na sua estética, além de apresentar também, ele pode também trocar ou emitir, no caso, as letras. Então, isso compromete a estética dessa apresentação dessas letras.
Já a dislalia é a dificuldade que a pessoa tem de dizer corretamente algumas palavras. Ela pode deixar de dizer uma letra, trocar uma letra por outra, mudar o som de um fonema. Ou seja, a dislalia é uma dificuldade que traz na sua essência a pronúncia das palavras. Então, a dislalia está relacionada à pronúncia a dificuldade da fala. Já a descalculia, ela é entendida, né, como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade que uma pessoa tem de compreender e manipular os números e os cálculos matemáticos, ou seja, a descalculia, a pessoa vai apresentar justamente a fragilidade nesse processo de seriação, de classificação, de raciocínio lógico. Então, ela vai apresentar essas dificuldades justamente de lidar com essas situações dentro da área da matemática. Então, para que haja uma intervenção de uma forma mais significativa, nós apresentamos as contribuições da psicopedagogia para a prática pedagógica. Como o psicopedagogo ele poderá contribuir de uma forma significativa para que o indivíduo ele possa sanar uma dificuldade de aprendizagem, aliás, para que a dificuldade de aprendizagem seja sanada ou para que o indivíduo possa ter um acompanhamento mais específico, otimizando o resultado da sua aprendizagem, uma vez que ele apresente um transtorno. Então, nós vamos ver quais são as possíveis contribuições que o psicopedagogo ele pode viabilizar. Então, nós temos atuando na modalidade de caráter preventivo. Então, dentro do espaço escolar, o psicopedagogo ele vai ter esse olhar sempre num caráter preventivo, ou seja, justamente para evitar uma situação mais drástica, mais complexa, digamos assim, lá na frente, para que evitar esse comprometimento do processo de aprendizagem do indivíduo. Numa ação interdisciplinar, ele dedica-se às áreas relacionadas ao planejamento educacional e ao assessoramento pedagógico. Então, numa ação interdisciplinar, é justamente trabalhar junto com os outros profissionais que compõem aquele espaço da escola, junto com os professores, com o coordenador, junto com a família. Então, o psicopedagogo também ele poderá atuar junto com todos os colaboradores ou envolvidos com aquele processo de aprendizagem do indivíduo. Colaborar com os planos educacionais e lúdicos, ou seja, propor alternativas justamente para que os professores ou para que a família ou para que ele mesmo possa estar potencializando essas fragilidades a fim de que o indivíduo ele possa avançar no seu processo educacional. Propor orientações de acordo com as características e necessidade de aprendizagem de determinado aluno. Isso seria a partir de uma identificação dessa característica e dessa necessidade desse indivíduo, então ele pode sugerir alternativas para que possam contribuir nesse processo do avanço educacional, né, deste indivíduo, uma vez que a gente não pode jamais subestimar a capacidade do indivíduo que apresenta uma dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Então, o psicopedagogo ele também pode estar propondo essas alternativas. Viabilizar orientações para as famílias na condução do processo educativo do ser aprendente. Então, já faz parte das atribuições do psicopedagogo ele trabalhar junto às famílias, justamente buscando que esse indivíduo ele possa ter resultados mais significativos na sua aprendizagem, né? Então, a família ela precisa estar dialogando o tempo todo com o psicopedagogo para que ele possa contribuir de uma forma significativa no processo de aprendizagem desse indivíduo. Nós ficamos com essa frase: o êxito na vida não se mede pelo que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Abraham Lincoln. Então, essa frase ela nos remete muito às situações vivenciadas pelas pessoas que apresentam dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Então,
muitas dificuldades elas podem ser superadas, mas para isso o professor ele precisa ter a sua sensibilidade no seu fazer, né? No seu fazer pedagógico, no seu fazer profissional, no seu fazer pessoal. Então, o profissional ele precisa estar disponível a querer contribuir com o processo de aprendizagem de todo e qualquer indivíduo.